Olá, meus amigos e amigas, vamos continuar conversando sobre economia, batendo nosso papo sobre economia. Peço que faça inscrição no canal, que ative as notificações no YouTube, botem um polegar lá, o positivo no YouTube. Isso é sempre muito bom, muito legal para o nosso trabalho. Bem, eu resolvi fazer esse vídeo sobre a origem do liberalismo econômico, as ideias originais, né, que deram nascimento ao pensamento liberal, porque é um tema bastante em voga nos últimos anos, né? As pessoas se dizem liberais, né? Eu conheço algumas pessoas que se dizem liberais, mas é muito comum a gente ouvir aqui no Brasil que eu sou liberal na economia, mas conservador nos costumes, né? Que para mim enfim, um contrassenso e tal. Mas enfim, né? Nosso ministro, né, liberal, nosso ministro da economia liberal e tal. Então, eu resolvi fazer esse vídeo sobre as origens do pensamento liberal, né, para que as pessoas entendam, né, às vezes a gente não sabe exatamente como é que as coisas começaram, vamos dizer assim, né. Então, eu vou fazer esse vídeo e mais alguns, né, porque o assunto é muito grande, não se esgota com um vídeo só. E esse vídeo é dedicado a um grande autor, que é Adam Smith, né, um grande filósofo, talvez. Ele não era economista, né, ele era filósofo, mas é um dos grandes pensadores, né, enfim, um dos grandes economistas, né, se podemos chamar assim, da história, né. Portanto, esse vídeo é dedicado a ele, tá? É importante salientar que o pensamento econômico, a economia, né, vamos dizer assim, ela sempre foi algo muito misturado com a filosofia, né? Então, na Grécia Antiga, né, na Idade Média, né, ninguém estudava economia. Na Idade Média a gente já tinha universidades na Europa, né? Coimbra, Heidelberg na Alemanha, Coimbra de Portugal, Oxford na Inglaterra, enfim, Bolonha na Itália, já tínhamos universidades na Idade Média, mas ninguém estudava economia, as pessoas estudavam filosofia, medicina, matemática, direito, né? Economia não era uma área, não era uma ciência, né? Uma ciência é uma área do conhecimento que contém uma borda, uma fronteira, né? Em que se discute determinadas teorias e temas específicos ali dentro e tal. A economia não era assim, era algo muito misturado com filosofia, né? Os primeiros economistas foram os grandes filósofos do passado que discutiam temas econômicos e tal. Portanto, a economia era muito misturada com filosofia, com direito, com política e tal. No século XVII e início do século XVIII, isso começa a mudar um pouquinho. E a primeira escola de economia que a gente pode dizer assim, que surgiu, foram os fisiocratas, uma escola francesa, né? Quesnay foi talvez o nome mais famoso dessa escola, né? Os fisiocratas franceses, que começaram a estudar um pouco o sistema econômico e tal. Mas, de novo, não havia curso, professor de economia, nada disso. Eram filósofos, pensadores que estavam tentando entender o mundo. E a coisa, para mim, ganha mais intensidade, né? Ganha mais fervura, na verdade, no século XVIII, na Inglaterra, porque no século XVIII explode a Revolução Industrial Inglesa, né? Com a Revolução Industrial, o mundo fica mais complexo, né? Fica muito mais complicado, explode na Inglaterra, no interior da Inglaterra, né? Você passa a ter, não tinha indústria, passa a ter indústria, né? Enfim, o modelo de fabricação baseado em manufaturas entra praticamente em colapso, né? Porque a indústria produz tudo com custo muito mais barato. E você passa a ter duas classes, né? Antagônicas, totalmente antagônicas, em que antes não havia isso tão claramente assim, que é o patrão, o capitalista, o dono da fábrica, o operário, né? Isso surge ali na Revolução Industrial. E os pensadores, né? Os filósofos, né? Que estavam estudando aquele mundo mais complexo e tal, que estava se tornando mais complexo. Aos pouquinhos lançam um livro aqui, lançam um livro ali, né? Enfim, fazem palestras e tal. Aos pouquinhos esses caras foram criando a teoria econômica, né? As bordas, né? Então a ciência econômica começa a ter uma borda, né? Uma fronteira, portanto a economia passa a virar ciência mais ou menos por ali, não é exatamente assim de uma hora para outra, mas mais ou menos por ali, né? Esses caras criaram o pensamento econômico a partir daquele instante ali, tá? Foram vários, Adam Smith talvez seja o mais famoso de todos, né? Mas foram vários autores e tudo mais, né? É importante salientar que a Revolução Industrial, portanto, tem muito a ver com o surgimento do pensamento econômico e com o surgimento do liberalismo, né? Porque o liberalismo foi uma ideologia que embalou a Revolução Industrial inglesa, tá certo? E Smith, portanto, ele lança o livro dele em 1776, né? Ano da independência dos Estados Unidos. Então, no mesmo ano que você tem o livro que é o baluarte do pensamento liberal, né? Da economia liberal, né? Que é o livro de Smith, você tem o liberalismo econômico com Smith e o liberalismo político com a Revolução Americana, né? A expulsão dos ingleses pelas 13 colônias e tal. Portanto, o vento da época era o liberalismo. Observe que o livro de Smith é lançado antes da Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa baseada no iluminismo, que tem muito a ver com o liberalismo também, né? Vai ser em 1789, portanto, Smith estava
né? Um pouco além até do tempo dele e tal. Enfim, bom, Smith é muito lembrado. Se vocês entrarem no YouTube, né, vocês vão ter 300, 400, 500, sei lá quantos vídeos, material na internet, textos sobre Adam Smith. Claro, ele é um cara muito importante, né? Um dos pensadores mais importantes sobre economia. Mas normalmente a gente fala de Smith e do liberalismo, né, sob o ponto de vista de Smith, em relação à questão de três aspectos, né? Em relação à questão do comércio internacional, o comércio internacional é muito trabalhado com Smith, né? A liberalização do comércio e tal. Em relação aos ganhos de produtividade pela divisão do trabalho, né? A famosa lógica que ele usa da fábrica de alfinetes no livro dele, né? Ou seja, ele mostrando como a divisão do trabalho aumenta a produtividade das empresas e tal. Isso é muito trabalhado em Smith. Em relação ao hedonismo, né? O hedonismo é aquela coisa do ser humano querendo viver melhor, se esforçar, trabalhar para viver melhor, isso mover a economia, né? Isso, a obra de Smith também tem muito isso, né? A frase dele, que não é da boa vontade do padeiro, do cervejeiro, do açougueiro que nós vamos ter nosso jantar, mas da sua necessidade de ganhar dinheiro, ou seja, o hedonismo, a busca pelo prazer de viver bem, vamos dizer assim, de ter boas condições de vida, movendo a economia. Isso tudo é muito lembrado no Smith, mas tem um aspecto em Smith em que as pessoas às vezes não falam muito, mas para mim é crucial para entender o liberalismo econômico. Isso não se comenta muito, mas é crucial, porque Smith foi o primeiro autor que em 1776, portanto, ele vai começar a conversar e discutir os impactos da intervenção do governo na economia, né? Porque o governo, ele gasta, né? Ele faz uma ponte, ele faz uma estrada, ele contrata a guarda, enfim, o que ele faz, teoricamente ele faz para atender a sociedade, né? Ele tem um gasto, né? Esse gasto é pago, é financiado, via de regra, através da receita pública, cuja principal fonte é a tributação, né? Até hoje, né? Claro que há outras fontes de receita, mas a principal fonte de receita do governo são os tributos. Quem paga somos nós, então nós pagamos ao governo, né? Nossos tributos, e o governo usa isso através de gastos públicos para nos atender, nós, sociedade, né? É um R menos D, receita, dinheiro entrando, despesa, dinheiro saindo, isso vai dar um resultado, né? O Smith não usou esses termos, mas com os termos atuais, são resultado das contas públicas, é um resultado orçamentário, fiscal ou público, que são sinônimos, e isso pode ser um superávit orçamentário, fiscal ou público, um equilíbrio, né? Um superávit se o governo arrecadar mais do que gasta, um equilíbrio se o governo arrecadar exatamente o que gasta, ou um déficit se o governo arrecadar menos do que gasta, né? É um resultado das contas públicas. Aí tem um ponto importante que não foi Smith que falou, é uma lei da economia, que é uma lei física, né? Eu diria que é uma lei física, ninguém falou, é da natureza. Essa lei é o seguinte: todo déficit precisa ser financiado. Todo déficit precisa ser financiado. Você não pode gastar o dinheiro que você não tem. Claro, você pode fazer. O sujeito que ganha 10 mil por mês, gastou 13 no mês, ele não pode fazer, a não ser que ele tenha como financiar o déficit. Ele tem uma caderneta de poupança, ele tem um CDB, tem uma aplicação financeira, tá? Né? Um estoque de aplicação financeira que ele tira e cobra o déficit. Ele vende um carro, ele pega dinheiro no banco, se endivida no banco, ou seja, mas se ele não tem nada disso, ele não vai conseguir gastar 13 se ele só ganha 10. Então todo déficit precisa ser financiado. O dinheiro não é de plástico, né? E o governo também precisa financiar. Então nós, as famílias, as empresas e os governos, inclusive o governo, também precisa financiar o déficit dele. Aí é que entra Smith, porque Smith vai dizer o seguinte: olha, se o governo tiver déficit, no curto prazo só há dois caminhos para financiar. Porque no longo prazo ele pode tentar aumentar a receita, reduzir despesa, mas isso demora, né? Só haveria dois caminhos. Um caminho é o governo emitir moeda, a chamada emissão de moeda. Emissão de moeda é o governo jogar, como o nome está dizendo, imprimir moeda. Naquele tempo a moeda era de metal, né? Vamos dizer assim, mas enfim, para pagar as contas dele. Ele pode fazer isso porque o governo é que controla a moeda, tem a soberania para a emissão de moeda. Então ele pode fazer, obviamente, se não houver nenhum impedimento legal. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma série de regras contra isso, né? Desde 1994, enfim, com o Plano Real e depois com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas pode, né? Se não tiver nenhum... E naquela época não tinha, né? Então, repare, ele pode fazer, ele resolve o problema. Só que o que vai acontecer? Provavelmente vai levar a mais inflação, porque o governo vai estar aumentando a liquidez na economia através de mais moeda, e levando a mais inflação, isso vai prejudicar mais as pessoas mais humildes, porque a inflação sempre ela bate pesadamente nas pessoas mais pobres, né, que sofrem mais. E o governo lá na frente vai tentar resolver um problema que ele próprio criou, né, porque ele emitiu moeda para financiar o déficit, que a gente chama de monetização do déficit, né?
usar de uma ferramenta de política monetária para resolver um problema de política fiscal. Ele monetizou, gerou a inflação, vai tentar resolver a inflação e lá na frente essa resolução da inflação normalmente vai passar por mais desemprego. Normalmente, né, a inflação é controlada através de políticas para aumentar o desemprego. Veja aqui no Brasil, o Banco Central aumentando a Selic para tentar resolver a nossa inflação, que eu acho que não vai resolver. Já gravei alguns vídeos sobre isso, né? Nossa inflação não é inflação de demanda, mas é assim que se faz normalmente, né? Isso aumentaria mais o desemprego e os pobres sofreriam mais. Então o governo não deveria ter déficit, porque se ele tiver déficit, se ele financiar com a emissão de moeda, vai ser ruim. A outra opção seria o governo se endividar através da dívida pública. Seria a segunda forma de financiamento do déficit no curto prazo. O que é que Smith vai dizer? Veja, se o governo se endividar, na verdade o governo quando se endivida, ele entra no mercado bancário e pega emprestado dos bancos o nosso dinheiro, porque é o dinheiro da sociedade que está circulando entre os bancos. Então os bancos emprestam para o governo, né? Os bancos emprestam para o governo, cobram a taxa de juros por empréstimo. O que é que Smith vai pontuar? Se o governo todo mês tiver déficit, e se for financiar com dívida pública, todo mês ele vai pegar dinheiro emprestado nos bancos, ok? Todo mês ele vai pegar. Só que essa dívida, isso não se paga de uma hora para outra, você vai levar 5, 10, 15 anos pagando. A dívida, o estoque da dívida reduz lentamente, né, ao longo do tempo. Mas se o governo se endividar todo mês, o estoque da dívida vai crescer. Com o estoque da dívida crescendo, né, os bancos vão ficar com medo de um possível calote do governo, né, porque o governo está cada vez mais endividado. Aí entra a questão da reputação do governo. Smith foi o primeiro cara, isso tem muito a ver com o liberalismo, né, o liberalismo atual. Né? Foi o primeiro cara que tocou nesse aspecto, a questão da reputação do governo, né? Porque o governo muito endividado, os bancos teriam medo de emprestar para o governo. Aí os bancos aumentariam a taxa de juros para o governo, né? Para bancar o risco do empréstimo para o governo. E outra coisa que Smith foi genial na época, que ele teve uma sacada que até hoje é verdadeira, é forte, é o seguinte: o governo, o setor público, em qualquer país do mundo, né? Ele sozinho é o maior jogador da economia. Não tem nenhuma empresa maior do que o governo sozinho, né? A não ser que em um país específico isso aconteça, mas normalmente não é. Veja o tamanho do governo americano, veja o tamanho do nosso governo brasileiro aqui, federal, estados e municípios, mas mesmo federal. O governo sozinho é o maior jogador da economia e o governo é que tem a capacidade de emitir moeda. Tudo bem, no Brasil só o governo federal, mas enfim, é que tem capacidade de emitir moeda. Portanto, ele é uma referência. Ele é uma referência. Se essa taxa de juros aumentar para ele, vai aumentar para todo mundo, né? Como uma referência. E o que é que acontece? A Selic é a taxa de juros que o governo usa para pegar emprestado para ele, né? Pagar os bancos e tal. Isso vai aumentar para todo mundo. Aí Smith vai dizer, então, se essa taxa de juros aumentar, os empresários, né, as empresas que têm dinheiro para aplicar recursos para novas fábricas, aumentar fábricas, produzir mais, etc., que isso geraria emprego, né? Vão preferir deixar o dinheiro aplicado no banco, porque vão ganhar muito mais com operações de tesouraria, né, no banco, em títulos públicos, do que fazendo fábricas. Né? Essa é uma regra do mundo das finanças. Né? Taxa de juros alta, a tendência é que o investimento caia. Né? Às vezes não é bem assim, né? A gente vai ver depois. Mas é uma regra, que às vezes não funciona, mas é uma regra que 80% funciona. Taxa alta, o investimento privado cai. E aí geraria mais desemprego. Então Smith tocou no ponto que hoje os neoliberais falam muito, que é a tal da relação dívida-PIB, né? A relação dívida-PIB é o tamanho da dívida pública em percentual do PIB. Quanto mais alta for essa relação dívida-PIB, a tendência é que a taxa de juros aumente. E isso vai trazer dificuldade para a economia como um todo. Portanto, o que é que Smith vai dizer? Se o governo tiver déficit e vai precisar financiar o déficit, se ele financiar com a emissão de moeda, ele vai gerar mais desemprego, mais inflação, mais desemprego. Se ele financiar com dívida pública, vai gerar um estoque de dívida pública crescente, maiores taxas de juros, mais desemprego. Então o governo não pode ter déficit. O governo não pode ter déficit público. Fuja do déficit como o diabo foge da cruz. Ele não pode ter. Obviamente, se ele não pode ter, restariam duas possibilidades, ou superávit fiscal ou equilíbrio. Smith não vai prescrever o superávit. Ele vai dizer que o governo tem que ser equilibrado. Arrecadar o que gasta, ou gastar o que arrecada, que dá no mesmo. O governo precisa ser equilibrado. Quem vai falar de superávit fiscal são os neoliberais dos anos 70 para cá. Para ser equilibrado, seria muito mais fácil alcançar o equilíbrio sendo um governo pequeno. Porque um governo grande, ele gasta demais. E gastando demais, vai ter que arrecadar demais, o que às vezes não se consegue. Então, o ideal é ser um governo pequeno, porque sendo um governo pequeno, evitaria-se, vamos dizer assim, o déficit público, porque o déficit sempre traria problemas para a sociedade. Aí nasce o liberalismo econômico. Governo pequeno.
O que na época era revolucionário, porque a gente está em 1776, antes da Revolução Francesa, aquele Estado gigantesco, né, pesado, né, perdulário, obsoleto. Antes da Revolução Francesa, pensa em Espanha e Portugal naquela época, aqueles estados gigantes, né? A Alemanha, que não era Alemanha, né? Eram os reinos que ainda não tinham significado, mas estados grandes. O absolutismo europeu era muito grande, os estados muito grandes, enquanto que na Inglaterra, que já era mais moderninha, né? Vamos dizer assim, mais liberal, né? Smith estava pedindo governo pequeno. Governo pequeno, portanto, na época era algo revolucionário, eu acho. E aqui nasce o liberalismo sob esse ponto de vista da participação do governo. Normalmente os liberais vão pedir menos governo, né? Evitar déficit público, hoje buscar superávit das contas públicas, tal do superávit primário, etc. Então aqui nasce, entendeu? A questão do comércio internacional é importante, divisão do trabalho é importante, mas a participação do governo na economia na obra de Smith é fundamental. Isso depois vai ter, né, algumas críticas, né, vamos dizer assim, mas esse é o primeiro vídeo sobre o liberalismo. Vou fazer outros vídeos, né, que tem outros textos importantes sobre o liberalismo, mas esse ponto de Adam Smith é muito importante. Governo pequeno para evitar o déficit. O déficit sempre seria um mal para a economia.